A paz do Senhor, irmãos, amém? Então, mais uma vez, para compartilhar a palavra do Senhor com vocês, amém? Para abençoar vocês com a palavra do Senhor, nosso Deus, né? Que pela misericórdia do Senhor tem me dado a oportunidade de liberar a palavra do Senhor para vocês através dessa gravação, para que possa alimentar, fortalecer a fé nossa, né? Tanto a minha como a das pessoas que estão ouvindo esse vídeo. Para Deus abençoar, falar contigo através da minha vida. Amém? Então a palavra que eu vou compartilhar com vocês se encontra na armadura de Deus, em Efésios capítulo 6. Do versículo 10 ao 18. Ela diz: Não demais, irmãos meus, fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder. Revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, essa palavra aqui, o Senhor nos fala como as soldados dos seus exércitos. Nós fazemos parte dessa milícia que está no combate do bem, né? Nós estamos do lado do bem, nós estamos do lado de Deus, nós estamos do lado da verdade, da justiça, da retidão. Nós estamos nessa militância, somos os soldados de Cristo, né? Fomos chamados para fazer parte desse exército do Senhor, de pessoas, de crentes corajosos, de pessoas que creem no Senhor, que são ousados, né? Que avançam, que não correm da batalha. Nós fomos chamados para essa peleja, mas que essa peleja não é nossa. Nós fomos chamados para fazer parte, mas essa peleja não é nossa. Essa peleja é de Deus. Mas Ele nos manda estar preparados, Ele nos manda estar revestido, porque essa batalha, esse combate é real. É real. E uma noite em que eu estava orando ao Senhor pela madrugada, o Senhor me deu uma visão. E nessa visão eu via as constelações. E eu via, sabe, que de um lado havia os exércitos de Deus, de anjos. Há muitos anjos, cavalinha, estavam todos preparados para a batalha. E do outro lado, o exército do inimigo. Então, quando eu orava, eu começava a orar a Deus. Orava. E eu começava a ver que a batalha começava a se travar. Então, meus irmãos, há uma batalha tremenda e terrível nos ares. No céu, uma batalha terrível. E a igreja precisa estar em constante oração uns pelos outros, ajudando uns aos outros, para que a gente venha avançar, porque a nossa oração faz o exército de Deus avançar com mais força nessa peleja. E por isso nós não podemos parar de orar. Não podemos parar, temos que orar o tempo todo. Porque o objetivo do diabo é nos abater, nos aniquilar, né?
Mas o objetivo de Deus é nos fazer vitoriosos em Cristo em tudo. Em toda situação. Deus quer dar a vitória para o seu povo. Mas o povo precisa estar revestido para se defender contra as astutas ciladas do inimigo. Porque elas vêm. O inimigo arma várias ciladas, várias situações para poder derrubar o povo de Deus, os servos de Deus. E quando a gente está revestido com essa armadura de Deus, a gente consegue aniquilar essa cilada dos inimigos. Então aqui, ele começa falando: não é demais, irmãos meus, fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder. Nesse versículo 10, ele fala para a gente buscar se fortalecer em Deus. A gente tem que se exercitar, orando o tempo todo, buscando se comprometer com a verdade, se comprometer com as coisas do reino de Deus, se fortalecer em Deus, se revestir. Aleluia. E no versículo 11, ele diz: revestir vós de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Então ele deixa aqui no versículo 11 para que você tem que usar essa armadura, para você permanecer firme quando o inimigo vier com uma cilada contra a tua vida, uma tentação, uma acusação, um ataque frontal contra a sua vida, contra a sua família também, que está sob a sua cobertura. Você saber como se defender. Aqui ele deixa as armaduras de Deus que deve ser usada num soldado, né? Pouco adiante, mais no versículo 12, ele fala que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, não é contra os seres humanos em si, os seres humanos da carne. Não é contra a carne e sangue, os seres humanos. A nossa guerra é contra os dominadores, os principados, potestades. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o mal está dominando esse mundo. E nós estamos nesse mundo. Esse mundo está no maligno. E como a gente caminha num terreno minado pelo inimigo, nós precisamos estar sempre vigilantes em todo momento, em todo lugar que a gente vai, vigilante, porque ele vai procurar uma brecha para tentar nos atingir. E a gente tem que fechar essas brechas para estar protegido. Deus quer nos proteger, ele protege a gente, mas a gente tem que ir por onde? Seguir as ordens dele, do capitão de guerra, do nosso general. Nós temos que seguir essa ordem, de nos revestir, de fazer o que ele diz. E o que ele está dizendo para a gente: procura colocar toda a armadura de Deus sobre a tua vida, para que você possa resistir no dia mal, no dia da tentação, nos ataques do inimigo, na cilada do inimigo, para que você possa resistir e ficar firme. Perdão. A pessoa que resiste, ela não larga a batalha, ela não foge, ela resiste ao diabo, ele foge de você. Fica firme no momento da cilada, fica firme na verdade, fica firme em Cristo. No momento da dificuldade, no momento do levante do inimigo contra a sua vida, fica firme. A armadura é para isso. Perdão. Então ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau.
havendo feito tudo, ficar firme. Toda a armadura de Deus é para tornar você um soldado resistente em campo de batalha. Você vai entrar na guerra, a peleja vai vir contra você com fúria. O inimigo, irmão, vai vir com uma fúria cruel contra nossas vidas. E a gente, com essa armadura, a gente vai resistir essa fúria dele. Aleluia. Vai derrotar ele. Não vai dar para ele aquilo que ele quer, nos destruir. Saquear a nossa vida, saquear a nossa casa, saquear a nossa família, nossos bens, tudo que a gente tem. A gente vai resistir de cair, resistir de desistir, resistir de parar, resistir de retroceder, resistir de ficar prostrado, dormindo, resistir de pecar, resistir de falar mal do irmão, resistir de passar maus pensamentos na nossa cabeça, porque quando você resiste, ele vê que Deus está contigo, ele não pode ficar insistindo, ele tem que fugir. Aleluia. A verdade, ela resplandece na nossa vida. Quando você começa a praticar, ela resplandece, o poder começa a sair de você. Você começa a resplandecer quando você começa a praticar a palavra, resistindo ao ataque do inimigo, resistindo à vontade do diabo, para fazer a vontade de Deus sobre a tua vida. No versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Então ele fala aqui sobre cingir os lombos. O soldado precisa ter os lombos cingidos com cinturão. Um cinto que coloca aqui, esse cinto, segura as vestes, esse cinto guarda a espada. Você não pode viver sem esse cinto, porque os soldados de Cristo são opostos ao soldado do diabo. Nós temos o cinto da verdade, da justiça de Cristo. O diabo, ele se usa a mentira. Então a mentira não pode fazer parte do nosso armamento. Nosso armamento é a verdade. A verdade o tempo todo tem que estar nos teus lábios, tem que estar no seu coração, tem que estar no seu procedimento. Esse é o seu revestimento. Se você pegar o armamento do inimigo, você vai se prejudicar. Você vai se prejudicar, porque não é com a arma do diabo que você vai vencer a guerra, mas com as armas que Deus te dá. Então ele fala, a couraça da justiça, né? Ele fala sobre proteger a couraça, que ele protege o peito, onde se está o coração. Coraça, né? Ela costuma ser de ferro resistente ou de couro. Protege os órgãos do peito, o coração em particular. A palavra de Deus fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. É do coração, os sentimentos, pensamentos, tudo vem do coração, as emoções. Então você precisa guardar o seu coração, aleluia, com a couraça da justiça, para evitar maus pensamentos, para evitar ser abalada nas suas emoções, afligida dentro de si. Isso pode acontecer com um soldado de guerra, um soldado que está na ativa. É por isso que o Senhor fala conosco na palavra, porque quando a gente começa a ler, meditar, falar da palavra, ela vai tornando viva e eficaz, vai cortando o mal, tanto naqueles que ouvem, como daqueles que estão pronunciando, decretando a palavra dele. Enquanto eu estou pregando a palavra do Senhor para vocês, o Senhor está começando a falar comigo em profundidade, está começando a trabalhar no meu interior, limpando as minhas ideias, limpando o meu coração de toda a contaminação. E eu deixei entrar por falta de vigilância,
Se você não vigiar, a contaminação entra no seu coração. O inimigo consegue te afligir aqui, gente, te paralisar. Um ataque certeiro, os dardos do inimigo vêm para atacar seu coração, como seta, ataca seu coração. E você começa a pensar bobagem, começa a se sentir mal, começa a se sentir triste, começa a ficar desanimado. Ele ataca para paralisar você, ele ataca para matar você, ele ataca para te prejudicar. Então você precisa colocar a couraça da justiça sobre o seu peito. Amém? E ele fala, e calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Os nossos pés, a palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho. Essa a palavra que fala da preparação do evangelho da paz é você estar sempre disposto, preparado para pegar as boas novas. Quando você vai, prega as boas novas, libera a palavra, né? Vai andando, pregando a palavra aonde o Senhor te levar. Você vai andando com seus pés, levando o evangelho da paz para as pessoas. É esse caminho. Que você anda levando a palavra do Senhor, levando o evangelho para as pessoas que precisam da palavra, precisam ouvir a palavra, precisam conhecer Deus, precisam saber quem é Jesus. Elas precisam ouvir, que elas precisam ser salvas. O evangelho que você leva para a pessoa também te livra de entrar em caminho errado, porque enquanto você prega a palavra, essa palavra penetra dentro de você. Deus trabalha dentro de você também, como eu acabei de falar com você agora. Ele trabalha tanto aquele que pega como aquele que ouve. A espada tem 2 gumes. Ela corta para lá e para cá. Aleluia. Então, hoje nós não podemos parar de falar da palavra de Deus. Nós não podemos parar de pregar a palavra do Senhor. Nós temos que pregar em todo tempo. A Bíblia fala prega em tempo e fora de tempo. Nós estamos em dias maus, onde a batalha está travada. Não podemos ficar de braço cruzado enquanto está todo mundo numa peleja. Os nossos irmãos passando por uma peleja, a gente de braço cruzado, só engordando, comendo, se fartando, dormindo, como se não tivesse nem. Temos que entrar nessa peleja para vencer, para lutar, não só por nós, mas pelos nossos irmãos, pela Igreja de Cristo, pelo seu povo, pelo seu exército. Se fazemos parte desse exército, estamos juntos. Vamos juntos, vamos unindo, lado a lado, um com o outro. Um defendendo o outro. Um encorajando o outro, um ajudando o outro, não cada um por si. Toma conta da sua vida. Deus te deu a sua vida para você cuidar. Como assim? Se nós fazemos parte do exército de Cristo, se eu ver você no caminho errado, eu vou te advertir sobre esse caminho errado. Porque fazemos parte do mesmo exército, do exército de Cristo. Se eu ver você indo para um lugar onde eu sei que o dardo do inimigo vai pegar em você, que o diabo vai te atacar lá, eu tenho que advertir. Eu tenho que já pela tua vida e trazer você de volta para o acampamento de Deus. Porque isso pode levar você à destruição, pode levar você à morte. O que as pessoas não percebem é que quando Deus está usando seus soldados com a espada da verdade, eles se sentem magoados, ameaçados. Acha que a gente está lutando contra eles, mas não é contra eles que a gente está lutando, porque nossa peleja não é contra carne e sangue. Nós estamos lutando contra aqueles que estão tentando dominar, estão no domínio da vida dessa pessoa, ou tentando dominar. Mas porque Deus nos mostra, porque estamos sempre orando, intercedendo por todos os santos, o Senhor nos mostra, Ele nos faz ver espiritualmente a situação da vida da pessoa, a situação da igreja. Então a gente nunca pode desprezar uma pessoa que está seriamente envolvida na batalha, envolvida em oração, a gente se levantar contra ela, se levantar contra a ajuda que Deus envia para a sua vida para poder te resgatar. Temos que ter respeito com as autoridades que Deus levanta sobre a nossa vida. Elas estão ali para nos ajudar. Elas estão ali para nos reanimar, nos fortalecer, nos colocar de volta no caminho, no evangelho da paz.
Aleluia. Para que a gente não seja iludido com outro evangelho, com outras doutrinas de demônio que tem por aí. Nós temos que estar no evangelho da paz. Então, aqui, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, você segura o escudo para poder proteger, né? Te proteger, você levanta o escudo para te proteger da fé, dos ataques do inimigo dados. A fé vai te proteger contra os dardos do inimigo. A fé vai te proteger quando o médico te der um diagnóstico de morte. A fé vai te proteger contra os ataques do inimigo que vem contar a palavra de Deus, contar os propósitos, as promessas que Deus tem para a tua vida. A tua fé na palavra de Deus vai te proteger. Quando alguém te der uma sentença de morte e você colocar sua fé no caminho certo, na verdade, no verbo, na vida, não na morte. Coloca a tua fé na vida. Coloca a sua fé na promessa. Para quando o inimigo vier contra a sua vida, você poder resistir na cara dele. Não, porque está escrito. É por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus. É importante a gente estar na intimidade com Deus pela palavra do Senhor, pela oração. Agregando os dois, a palavra do Senhor e a oração é importante. Para que a gente possa conhecer a vontade do Senhor, as promessas que Deus tem para a nossa vida. Para quando os dados do inimigo virem, a gente reagir na fé, naquilo que Deus nos falou. Sem credulidade, sem dúvida nenhuma, está escrito aqui, Deus vai fazer, porque Ele não é homem para mentir, nem homem para se arrepender. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Não pode ser revogado. Não pode ser desfeita. A promessa que Deus fez para a tua vida não pode ser desfeita. Então coloque sua fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nas promessas que Deus tem para a tua vida. Se Ele falou que está contigo, Ele está contigo, pode ir sem temer mal nenhum, porque Ele vai te proteger. Aleluia. Se Ele te deu uma promessa, creia nessa promessa até o fim. Fica firme nessa promessa. O inimigo vai tentar vir para você, para tentar tirar você dessa promessa, para tentar causar dúvida na sua mente, no seu coração a respeito dessa promessa, para dizer que Deus está tardando, para dizer que é difícil isso acontecer, é raro isso acontecer, mas vai acontecer no tempo que Deus quer, segundo a vontade de Deus, vai acontecer. O seu sonho vai ser realizado, que Deus prometeu para você, ele vai acontecer. Se Jesus voltar antes, a gente sabe com ele para agora e vai ser muito melhor do que qualquer coisa que Deus possa fazer nessa vida. Porque não podemos esperar em Cristo só nessa vida, senão seremos os mais miseráveis. Nós temos que esperar em Cristo na vida eterna, para salvação, para a gente subir e estar para sempre com o Senhor. Aleluia. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos sempre em guerra e precisamos desse armamento sobre a nossa vida. Precisamos estar, revestido com esse armamento de guerra. A Bíblia ela fala aqui no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que eu possa resistir o dia mal, havendo feito tudo isso, ficar firme. Ele fala para ficar firme. Então esse armamento tem que ser colocado todos os dias. Todo dia você tem que se revestir com a armadura de Deus, porque todo dia o inimigo vai armar contra a sua vida. De um jeito ou de outro, ele é ardiloso, é vil, astuto, ele vai armar para a sua vida. Então todos os dias você tem que estar revestido. Então vamos, no escudo da fé, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação protege a nossa cabeça, né? O capacete da salvação protege a nossa mente dos maus pensamentos,
dos retrocessos, ele protege a nossa cabeça, que ela é um membro vital do corpo, ela controla todo o corpo. Você pode ver que quando uma pessoa ela tem uma morte cerebral, o corpo dela pode estar ela tem uma morte cerebral, os órgãos dela pode estar batendo, mas ela não tem mais movimento. Por quê? Por causa da mente dela. Tá bom? Então você tem que proteger a sua mente com o capacete da salvação, para que você possa resistir os maus pensamentos de retrocesso, de resistência. Tudo tem a ver com essa armadura. Você não pode colocar viver só com a espada. Esqueci de colocar um capacete para proteger a sua cabeça. Algo vital do nosso corpo. Ela é importante demais, a nossa cabeça. Eu lembro que quando eu era adolescente, meus irmãos, eu era muito curiosa. Deus, eu tenho muitos testemunhos do poder de Deus, porque eu, o chamado do Senhor na minha vida desde o ventre da minha mãe, né? E eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha uma amiga que ela era da Umbanda, da Macumba, e eu era muito curiosa. Eu vivia andando com ela. Quando você tá com o mar, com baninha, você termina entrando por esse caminho, porque as má conversação corrompe os bons, né? O conhecimento da pessoa, ela corrompe. As má conversação. Então eu vivia com essa menina. E ela era da Macumba. Ela ia ser consagrada na Macumba. A mãe dela ia consagrar ela. Ela jovem. Eu visitei na época uns 13 anos. Eu devia ter uns 15, 16 anos. E ela me chamou para poder ir nessa consagração. E eu fui por curiosidade. Ainda que eu sabia que ali não era meu lugar. Eu fui, mas sem desejo de me envolver, só pra ver. Aí ela me chamou pra poder ir lá. Porque ela falou, vamos lá, porque é capaz dela fazer uma obra pra você voltar a ouvir, tá? Aí eu fiquei assim, pô, tô um tempão esperando um milagre na minha vida há muitos anos, mais de 26 anos. São desde 9 anos de idade que eu perdi a maldição com meningite, por obra de macumbaria que fizeram para me destruir. E depois que eu comecei a ter intimidade com Deus, Deus me revelou todas as coisas. Então, eu fui nesse centro de macumba com ela. E quando chegou lá, houve a consagração e tal. E quando chegou lá, ela foi falar com a mãe de santo lá na mãe do porco. Aí ela me chamou e olhou pra mim, dando uma abafada, e falou, vou fazer um trabalho pra você voltar a ouvir. Você vai comprar, vai me trazer uma cabeça de cera com 1000 anos. Eu vou fazer um trabalho. Depois você vai lá na igreja, que você vai voltar a ouvir. Aleluia. Vocês percebem que essa mãe de santo, sem perceber, ela terminou indicando um caminho da minha cura. Não seria no centro de macumba, ela só queria tirar proveito. O diabo é mentiroso, mas quando Deus tem uma obra na sua vida, Deus faz com que ele entregue aquilo que ele quer. Aleluia. Ficou de uma coisa assim. Mas eu sabia que desde a minha meninice, Jesus curava de graça. Aleluia. Jesus cura de graça. Sem que você tenha que pagar nada, porque ele já pagou o preço. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz foi posto sobre ele, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Pelas pisaduras do Senhor foste sarado. Foi um preço que ele pagou de graça. Aleluia. Ele pagou esse preço para mim, para você ter saúde, para mim, para você, para restaurar a nossa vida.
para que a gente tivesse acesso às maravilhas de Deus pelo sangue dele, pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Então eu fiquei pensando assim, por que eu vou comprar cabeça de cheiro, um miolo, se o Senhor Jesus pode me dar de graça? Nunca mais vou ter. Então o conhecimento da verdade, desde a minha meninice, minha filha acordou, me salvou dessa cilada do inimigo, que queria destruir minha vida, queria acabar com a minha saúde mental. E eu passei muitos anos da minha vida, sabe, irmão, tentando entender por que ele pediu cabeça de cera com o meu olho. Eu passei muito tempo tentando compreender por quê. Até que eu fui perguntar à minha sogra, porque minha sogra, ela teve envolvimento com essas coisas no passado de família dela, né? De família, ela teve envolvimento com isso, ela conhecia sobre essas coisas. Ela é uma missionária do Senhor. E ela me falou que ele queria isso para poder fazer obra de bruxaria contra a minha vida, para me deixar louca, para atingir a minha mente. Porque é aqui na sua memória onde você memoriza a palavra de Deus, onde Deus trabalha com a palavra, é na sua cabeça. É por isso que o inimigo tentou me atingir na cabeça, porque ele sabia que Deus ia me usar na palavra de maneira tremenda, de maneira poderosa. Ele tentou me atingir, tentou tirar a minha saúde, tentou me matar quando tinha 9 anos de idade, fez uma obra de bruxaria pesada para me destruir. Ele revelou isso na igreja. Ele revelou o que foi que me deixou surda. Foi meningite, foi uma obra de diabo que fez para poder acabar com a minha vida. Mas Deus não permitiu que ele me tirasse a vida. Ele tirou a minha audição, mas Deus não permitiu que ele tirasse por toda a minha voz. Ela pode ter algumas falhas, mas você pode entender a palavra do Senhor quando o Senhor fala comigo. Quando o Senhor fala através de mim para poder pregar alguma coisa, você pode entender, você pode ser edificado. Ou seja, Deus não permitiu que o plano que ele tinha para a minha vida fosse aniquilado por aquela obra de bruxaria do inimigo. Então você precisa proteger a sua mente contra os ataques do inimigo. Porque a batalha espiritual ela é real. E são muitos soldados de Cristo hoje em dia estão dentro da igreja, mas estão brincando com as coisas de Deus. Estão brincando, estão desapercebidos dessas batalhas espirituais. Eles podem ser atingidos de uma hora para outra. Nós temos que estar o tempo todo revestido com o poder de Deus. Amém, meus irmãos? Então ele fala a respeito da espada do Espírito. Você tem que saber como utilizar a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor Deus. A palavra de Deus fala, procura te apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então, você tem que aprender a manejar a tua espada o tempo todo. Tem que ter exercício. Todo soldado tem que aprender a se exercitar manejando a sua espada para aprender como utilizar a ferramenta. A nossa espada. Você precisa aprender a utilizar essa ferramenta. Então você tem que o tempo todo, não importa qual é o nível que você está, se você é obreira, se você é diaconisa, se você é missionária, se você é pastor, não importa. Tem que continuar um exercício da espada. Você não pode botar lá para impregnar a espada, porque se você impregnar ela, enferruja. Então, no momento do levante do inimigo, a espada vai estar enferrujada. Como é que você vai se defender? Tem que ser o tempo todo liberando a palavra, cada oportunidade, não desperdiça. Maneja a espada. Quando você liberar a palavra, depois você parar um tempo, Deus vai falando novamente com você através dessa espada. Vai lubrificando ela. Vai passando o óleo nela. Então, a gente precisa manejar a espada o tempo todo. A gente não pode aposentar a nossa espada e deixar que o desânimo tome conta da gente, que a preguiça,
ou outros tipos de coisa vem nos atingir para tentar paralisar a gente e nos fazer retroceder, parar, né, com o nosso ministério, com essa obra que Deus tem na nossa vida. Tem que continuar orando, tem que orar para os outros nesse campo de batalha, porque o Senhor, Ele conta conosco nessa peleja aqui na terra, né? Ele conta conosco as nossas orações, né? Que a gente vá levar a palavra, o evangelho do Senhor a toda criatura, para que a gente possa resgatar mais vida para o reino de Deus, trazendo Ele das trevas para a maravilhosa luz. Deus conta conosco, mas a gente tem que estar revestido. A gente tem que fazer a nossa parte como soldado de Cristo, em constante oração, constante vigilância, em constante busca. Porque se a gente parar, as coisas começam a desandar na nossa vida. O inimigo nos pede, nos leva a... Amém, meus irmãos? Então Deus deseja que a gente esteja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, até a vinda dele. Amém, meus irmãos? Eu, quando recebo essa palavra, em nome de Jesus.